Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu estou, né? A gente fica bem nervosa, mas o Senhor é bom. E eu já estou bem emocionada, né? Para quem me conhece, eu sou bem chorona. E diante desses testemunhos, daqui a pouco eu conto para vocês que eu também tenho testemunho. Aleluia, Jesus. Eu estava num propósito com o Senhor e eu falei para Deus que todos que tivessem a minha volta também seriam abençoados. Aleluia, glória a Deus. Seriam testemunhos e diante de todos esses testemunhos da Cíntia, que eu já sabia um pouco, da Diva e a Amanda e muitas outras pessoas que vão viver em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então a gente vai ler a palavra em Salmos 119. Aleluia, Jesus. Salmo 119, versículo 105. Como eu já disse, eu sou chorona, então se eu chorar aí durante... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então a palavra diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse Salmo 119, ele é... Pode se sentar, irmãos. Esse Salmo 119, ele é um cântico, né? Ele é dedicado totalmente à beleza e o poder de Deus. Ele é um dos maiores, né? Maiores livros da Bíblia. E o Salmo 105, ele nos sustenta. Ele mostra que com a palavra do Senhor a gente caminha, né? A gente vive, a gente tem luz. E para nós mulheres, hoje, né? Hoje é essa pregação para nós mulheres que desejamos viver conforme o coração de Deus. Esse é um versículo que não é apenas uma poesia. Ele é uma direção, uma proteção e é um sustento. Aleluia. É um sustento do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, declarem assim: hoje Deus acenderá lâmpadas dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui ele fala, lâmpada para os pés, é a tua palavra. É uma direção para hoje, uma direção imediata. Né? A palavra de Deus tem decisão. A gente decide viver ela. E assim nós vivemos debaixo dessa palavra, né? Eu nem falei o tema, mas as irmãs receberam o profetinho, mulheres que vivem a palavra de Deus. Amém. Então, esse tema é para nós hoje aqui, né? E eu anotei aqui 5 tópicos de uma mulher que vive essa palavra, que é guiada por Deus hoje, para os pés, que é na forma de tratar a família, na administração do lar, no cuidado das emoções, nas escolhas profissionais e na vida espiritual. Então, essa direção para hoje, para aquelas mulheres que vivem a palavra, né, esses 5 tópicos aqui. E como diz o meu bispo, né, para quem gosta de frase, então a frase é: quando a palavra está nos pés, o tropeço perde a força. Então a gente não tropeça por qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Eu acho que é isso daí. Amém? E aqui ele fala também que é luz para o nosso caminho. Então, a luz para o nosso caminho, ela é direção a longo prazo, para o nosso futuro. Né, para a gente pensar nisso. Então, a palavra não nos dá apenas direção para hoje, mas clareza para o amanhã. Aleluia. E eu anotei aqui 4 tópicos
dessa mulher que vive a palavra, mas que não apenas é guiada para hoje, ela vê além, ela vê o amanhã. Então, o primeiro é enxergar o futuro com esperança. Caminhar sem medo, porque sabe quem vai à frente. Confia nas promessas, mesmo quando não entende o processo. E como aqui, né, a gente às vezes não entende o processo do Senhor, aquilo que a gente está vivendo. E a última sabe que Deus já está no seu amanhã. Aleluia, glória a Deus. Desse testemunho que eu vivi até mesmo no retiro daqui, né? Lá a Cíntia já tinha falado algumas bênçãos sobre a minha vida, né? E lá no retiro ela falou para mim, né, que eu ia sair da empresa onde eu estou com honra. Aleluia. Só que eu não enxergava isso. Por quê? Porque eu devia um valor muito alto na empresa. E aí eu ficava, Senhor, né, como que vai? E aí eu e meu esposo entramos no propósito de oração. A gente falou, não, vamos entrar no propósito de oração, vamos ler a palavra e vamos ser guiados por ela. Então eu já estava vivendo essa palavra que Deus ia pedir para mim trazer aqui. Até chamei a Cíntia, acho que foi na quarta, foi na quinta. Falei, Cíntia, qual que é a palavra aqui mesmo? Que Deus está no mistério aqui comigo no versículo 105, mas eu achei que era o 115. E aí eu fiquei, mas amém, Senhor. O Senhor que vai falar através da minha vida. E aí eu fui, conversei com o meu patrão, né? E alguns aqui conhecem ele, né? Conhecem a esposa dele. E aí eu conversei com ele e falei, olha, eu só vou conseguir te pagar e conseguir acertar tudo isso se você me mandar embora. Aí, ó. Se você me mandar embora, e aí a gente consegue fazer um acordo e tal, enfim. E aí nisso teve palavras que me machucaram muito, e enfim, né? Não veio ao caso, como eu falei, sou chorona. E eu fiquei, meu Deus, e agora, né? E nós entramos nesse propósito de oração, e eu falei, nós apresentamos muitos nomes que talvez poderia até nos abençoar com valores. E aí a gente começou a orar. E aí nesse reboliço, meu irmão se separou. Infelizmente, né, o meu irmão mais velho, ele separou da esposa. E aí, a gente orando, e a gente no propósito de oração e tudo, e ele falou, Evelyn, eu vou ter que abrir uma empresa, porque ele tem uma empresa de segurança, ele trabalha na GCM de Cotia, mas ele tem uma empresa de segurança dele. Porém, estava no nome da esposa. E aí ele falou, Evelyn, eu vou ter que pedir a rescisão da empresa da minha ex, né, no caso. E ele pediu pro meu pai, que no caso meu pai não é pai dele, é padrasto dele. E conversou com a minha mãe, para abrir a empresa no nome dela. Minha mãe, eu não quero essas coisas pra mim não, tô fora e tal. E aí ele falou, Evelyn, me ligou um dia e nisso nós estávamos no propósito de oração. E ele falou, eu quero abrir a empresa no seu nome. Aí eu falei, ixi, Edson, mas eu tô com restrição em um certo banco, né? Porém, isso também já estava entrando na oração nossa, né? Porque eu falei pro meu esposo, eu falei, nós somos servos do Senhor, nós vivemos na casa do Senhor, e Diva, você vai limpar o seu nome. Aleluia! Não é você falar, não, deixa meu nome assim, eu vou usar do meu marido. Não, você vai usar o seu. Porque comigo já aconteceu coisas impossíveis de o banco ligar e falar, pode ser, agora. Eu quitei 2 carros no final do ano passado, inclusive o pastor Terra tinha falado, você vai viver o de repente de Deus. Aleluia! E eu paguei 2 carros em uma quitação que eu não tinha dinheiro. Deus fez também um reboliço ali e eu consegui pagar. Então essa dívida vai diminuir, em nome de Jesus você vai pagar. Porque nós somos servos do Senhor, nós não podemos ficar com o nosso nome sujo. Principalmente nós que estamos à frente da obra, né? Nós somos líderes de ministérios, nós estamos ali à frente e eu falava isso para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero estar lá, inclusive de vir aqui, eu falei, eu não quero estar lá levando a palavra, porque eu vou estar transferindo para as irmãs aquilo que eu estou vivendo, e se eu estou vivendo algo
que tá ruim na minha vida, eu não quero isso. Então, Senhor, eu quero que aconteça algo antes de eu ir lá. Aleluia. E nisso, Deus foi trabalhando, né? E aí, para honra e glória do Senhor, o meu patrão me mandou embora. E nós fizemos um acordo, né? A minha rescisão praticamente eu não peguei, mas eu peguei os outros valores. E eu vou continuar trabalhando com ele. Glória, aleluia. Porém, né, como o Senhor já falou, para mim sair de lá com honra. Então eu creio que no momento certo eu vou sair e o Senhor vai trabalhar. Eu já me deixei à disposição dele, né? Eu sempre faço de tudo, no que precisar eu ajudo e tal, e eu estou à disposição. E aí nisso meu irmão me ligou e falou: eu vou abrir a empresa no seu nome, porém eu vou te dar um valor por mês, você não precisa fazer nada. Eu só vou te dar esse valor para você poder abrir a empresa. E enfim, ele Aleluia, vai pagar o meu patrão para mim, porque eu dei uma parte e o restante vai ser parcelado. Eu já conversei tudo isso, já colocamos em contrato e tudo. E já abriu a empresa, já tá tudo certo. Já... Glória a Deus, aleluia. E eu já quitei, só falta um, porque o banco, inclusive, tá... Falei, não, isso eu não pago não, porque eu não gastei isso. Eu sei que tem juros, mas eu não vou pagar isso, não acho justo. Quando você tiver uma boa oferta, você me liga, tá? Tchau. Então, só falta um, porque assim, era coisa impossível. Porque quando eu falava, né, às vezes eu conversava com minhas irmãs ali, aí, eu tô com conta de luz, eu tô não sei o que, eu tô não sei o que atrasada. Eu falei, minha filha, se eu te falar quanto que eu devo, mas eu tava crendo que o Senhor ia trabalhar. Aleluia. E eu creio que tem muito mais bênçãos para mim, como eu falei, isso vai alastrando, vai passando para as pessoas que estão ao meu lado, em nome de Jesus. Então, voltando aqui, então a palavra, ela transforma quem a vive. E eu tenho vivido isso, né? Como eu falei, nós nos posicionamos, quando você junta, né? Vocês são casados, para orar com seu esposo, muda, tudo muda, né? A gente passa por momentos difíceis no casamento, no relacionamento, até mesmo numa amizade, mas o Senhor, ele vai trabalhando dentro de nós. Então, quando nós mulheres decidimos viver a palavra, o Senhor transforma. O Senhor, ele faz o extraordinário. Amém? Então, mais uma frase, para quem gosta de frase. Então, mulheres que vivem a palavra não caminham por adivinhação. Eita, glória. Caminham por revelação. Glória a Deus. Revelação essa do céu, não é só dos profetas. Aleluia. Porque Deus também fala com vocês. Amém? É uma bênção tudo, né? A Cíntia, né? Ela é muito usada. O Terra, nossa, quanto que o Terra já falou comigo, e desde que eu conheço ele e tudo, né, vem, tem muitas outras aqui que falam, a irmã Karina ali. A gente estava conversando na sexta, então o Senhor usa tremendamente, né? Então a palavra muda atitudes. Ela cura feridas. Aleluia, glória a Deus. E ela fortalece a fé e amadurece as nossas decisões. Então, assim, gente, quem não vive essa palavra não sabe o que é viver com o Senhor. Às vezes nós somos tão falhas, né? Eu falo por mim, como eu estava falando com a irmã Inês também lá nosso ouvido é o primeiro, né? A estar ouvindo a palavra ali. E o Senhor começou a trabalhar comigo, como eu falei, essa palavra antes. Até mesmo a ovelhinha na célula leu essa palavra. E aí eu falei para ela, você vai entender. E ela já, sem saber, já leu essa palavra na célula. Então, ó, 5 tópicos que a palavra molda. Ela molda o nosso caráter, Aleluia. as nossas emoções, ela nos dá identidade, ela molda os nossos relacionamentos e molda a nossa forma de ver o mundo. Porque se a gente for ver o mundo do jeito que a gente vê o que acontece, cada vez mais tem sido mais coisas que tem acontecido, né? Infelizmente, né, a gente vê muitas coisas distorcidas, o que é errado virou certo, o homem é a mulher mais bonita, e a mulher mais bonita é o homem mais bonito,
Então tá tudo invertido, né? Então se nós não tivermos hoje com essa palavra, vivermos na fé, naquilo que o Senhor tem para nós, a gente não vai conseguir, né? E eu anotei um texto que eu vi aqui, um textinho, é pequeno, que fala assim, ó: a mulher que vive pela palavra não é perfeita, mas é alinhada. Não é incansável, mas é renovada. Não é imune às lutas, mas é fortalecida. Aleluia, glória a Deus. Então, que nós sejamos fortalecidas por essa palavra, em nome de Jesus. Então, a palavra lida informa e a palavra vivida transforma. Aleluia. Então, se a gente só lê a palavra, a gente vai ser informada, né? Mas se a gente pedir ao Espírito Santo que ele nos capacite a entender, a dar discernimento, a gente é transformada de dentro para fora. Em nome de Jesus. E algumas práticas eu anotei aqui também de como nós vivermos essa palavra. Tá? Eu vou até abrir algumas passagens aqui. Amandinha aqui. Então, o primeiro dela é: priorize a leitura diária da palavra. Em Mateus 6, 36, 33, é bem conhecido. Então, Mateus 6, 36, 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a leitura da palavra, né? Como eu falei, a gente sabe que tem tempos muito difíceis, às vezes o tempo nosso mesmo de ler, né, de se dedicar ali àquele momento, mas se nós tirarmos 15 minutinhos, é lógico que nós devemos tirar mais, mas com todas as correrias do dia a dia, trabalho, casa, marido, enfim, filhos, então se nós tirarmos esse tempinho, eu tenho certeza que as demais coisas são acrescentadas, porque a palavra está dizendo. Então nós sempre temos tempo de ler algo. Então nós temos que ler a palavra primeiramente. Amém? Amém. O segundo é: ore pedindo direção antes de cada decisão. Em Salmos 25, versículo 4 e o 5. Ó, diz assim, ó: fazei-me saber os teus caminhos, Senhor. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Então, ore pedindo direção para Deus, porque Ele que vai nos guiar. Quem diz aqui é a palavra. E o terceiro é Provérbios 13, 16. Diz assim, ó: deixe a palavra filtrar suas emoções. Olha o que diz em Provérbios 13, 16. O sábio pensa antes de agir. Os tolos correm logo e mostram a sua insensatez. Então, se nós não pensarmos antes de agir, eu falo até por mim mesmo, que eu sou uma pessoa, eu estava falando lá na confraternização, eu sou muito parecida com a Diva. Gente, eu já falei isso para ela já. Mas Deus tem trabalhado, né, no nosso Pedrão, Pedrão interno. Eu falei para ela que eu ia chamar ela de Pedrita, porque a gente é muito observadora. Quando a gente vê, já falou, já aconteceu algo, né? Tem minha amiga Giovana aqui, que é igualzinha também. Então, assim, a Sabrina. Então, assim, a gente, quando vê, falei, né? Não devia ter falado, mas aqui na palavra tá falando, ó: o tolo age, né? Imediato. Mas o sábio, ele fala com insensatez. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo: mas é o meu jeito, mas e os frutos do Espírito? Né? É o nosso jeito. A gente tem às vezes
essa independência, esse impulso, mas os frutos do Espírito estão aí para ser trabalhado dentro de nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E um deles é o domínio próprio, né? A ciência. Então, que o Senhor trabalhe isso dentro de nós. Amém? O quarto é: sirva a Deus com o que você tem. Eu gosto muito dessa palavra que é em Colossenses. Aleluia. Glória a Deus. 3:23. A gente até usa muito essa palavra lá no ministério, porque é uma verdade, né? Então, ó, diz assim, né? Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aleluia. Glória Então, a Deus. nós temos que servir com aquilo que nós temos. Mas o que nós temos? A gente tem que ter o melhor para o Senhor e para os nossos irmãos. Né? Se a gente está ali dentro da casa do Senhor, estarmos ativos, não quer dizer você estar no ativismo, mas é você estar fazendo. É você estar ali na obra. Aqui Aleluia. mesmo eu acho Glória a lindo Deus. o mover que tem entre as irmãs, entre vocês. Né? Uma tá aqui, a outra tá ali na cozinha, como a irmã Érica aqui. E outra tá aqui na mídia. E assim funciona o ministério. Né? Porque às vezes a gente acha, mas é um ministério pequeno, não precisa de tudo isso. Precisa sim. Porque o Senhor, a casa do Senhor tem que ter ordem e decência. Aleluia. Glória E a como a Deus. Cíntia falou que ela tem trago conhecimentos para cá, o Senhor vai dar muito conhecimento para outras mulheres que se Aleluia. acham incapazes Glória a Deus. para servir a obra. Amém? Glória a Deus. E o último diz assim, ó, permita que a palavra transforme atitudes. Está em Efésios 4, do 22 ao 24. Então, permita que a palavra transforme atitudes. Diz assim, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consubciências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós devemos deixar que seja transformado as nossas atitudes pela palavra. E é muito difícil, né? Porque a gente vem de costumes diferentes, a gente vem de famílias diferentes, né? Eu venho assim, minha mãe sempre é uma pessoa muito forte, ela sempre foi uma pessoa muito forte. Então, assim, eu via muito a força dela e por um tempo eu admirava isso, né? Porém, depois eu fui entender que essa força era mais um desespero. Era mais assim, querendo falar, né? Ah, eu tô aqui. E nisso ela carrega até hoje, né? Outra coisa que eu carreguei do retiro, que foi o testemunho da Flávia, porque eu creio que a minha mãe, né? Me ajudem em oração, irmãs, que a minha mãe estará na presença do Senhor, em nome de Jesus. Né? Ontem eu estava falando com ela e ela me falando algumas coisas. E aí, quem conhece ela sabe que vira e mexe ela fala, ai, eu vou pra igreja. Aí ela, ai, mas eu acho que você é aquelas crentes chata. E eu fico só em pensamento, Senhor, em nome de Jesus, que ela seja, porque eu creio, eu declaro que minha mãe será minha Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque ela não sabe lidar e não tem esse discernimento, mas a minha mãe tem visão aberta. Aleluia. E tem hora que ela fala as coisas e ela vem compartilhar comigo, só que eu não posso ficar falando tanto com ela porque ela nem entende, né? Ela acha que tá vendo bicho, ela acha que, né? Então, assim, mas eu creio que o Senhor vai trabalhar isso nela e ela vai se render aos pés do Senhor, porque na palavra está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então eu creio. E se você tem familiar que você às vezes quer, então eu me agarrei ali no testemunho da Flávia, porque né, ela contou que toda a família dela, católica.
E a mãe dela estava no retiro conosco, Glória a né, Deus. recebendo ali da parte do Senhor. Aceitou E Jesus, a mãe dela. aceitou Jesus. Então, assim, o Senhor, Ele trabalha em nosso meio. Então, nós temos que crer Aleluia. na luta que a Glória gente está a Deus. passando, nos familiares. Né? Eu e as meninas viemos ali no carro falando que a gente tem, parece algo que Deus quer trabalhar conosco mesmo, para a gente estar buscando mais a palavra e saber o que falar para aquelas pessoas, porque eu mesmo, e conversando com as meninas, tenho vivido assim, rodeado de pessoas que têm ido, infelizmente, para outras religiões, né, que não agradam ao Senhor, que têm adorado outros deuses, né? E assim, eu creio também que toda a minha família, porque tem até uma prima minha que ela chegou aí na igreja conosco um tempo e agora ela está indo, né, para o candomblé, está indo para outras religiões e assim, eu creio que o Senhor vai transformar toda a minha família e eu tenho orado por isso. Então, ó, a fé verdadeira sempre gera frutos. Então, que nós possamos ter essa fé, viver debaixo da palavra, que o Senhor vai transformar cada uma de nós. Porque a gente não tem que querer viver só pelo raso, não, fulano está vivendo, amém, deixa ele viver. Não, nós temos que querer viver também isso. Nós temos que, por isso que testemunho é bom. Testemunho edifica, não é a nós, edifica a vida das irmãs, porque é nossa, às vezes eu estou vivendo isso, mas por que eu não estou vivendo aquilo? Né? Então a gente edifica a fé das outras vidas, das outras irmãs, amém? Então, ó, tem um outro textinho aqui que diz assim, ó: ser uma mulher que vive a palavra é viver iluminada, guiada e fortalecida. É deixar que Deus escreve a história um passo por vez. É caminhar com segurança, mesmo quando o caminho parece escuro. Porque a luz não vem do caminho, vem da palavra viva. Amém. Glória a Deus. Então, eu até trouxe uma lanterna aqui, porque eu ia fazer uma dinâmica com as irmãs aqui, mas eu não vou fazer. Porém, eu quero falar para vocês, porque se nós andarmos, né, tiver uma placa do caminho e a escuridão, e nós andarmos ali no escuro, sem uma direção, sem uma luz, sem ser guiada, a gente vai acabar indo para onde? Para a placa da escuridão, né? Porque a gente não vai saber para onde está indo. Mas se nós andarmos com a direção do Senhor na palavra e sendo guiada, a gente vai escolher o caminho. O caminho que é a verdade e a vida, o caminho que nos liberta, que é essa palavra, que ela é luz e ela transforma cada uma de nós dia a dia. Então, que vocês, cada uma de nós, né, que eu falo por mim também, nós possamos viver essa palavra. Não só falar, não só ler, mas viver, porque ela transforma. Né, eu costumo falar para os adolescentes lá da igreja, que eu já falei que eu quero dar uma bíblia dessa para eles, que tem umas bíblias que é mais de jovens, que lá tá, depressão, vai lá na palavra tal. Tem várias bíblias, umas bíblias de jovens que tem isso, né? Tudo que você quer, sobre oferta, sobre algo, você vai lá e procura. Então, na palavra a gente tem tudo. E eu costumo dizer para eles, porque para essa idade, né, a galerinha que eu acompanho lá no ministério, é dos 10 até os 15, 16 anos, tem umas 17, 18 que ainda tá comigo. Mas assim, o Senhor quer transformar, né? Então isso a gente tem que levar dentro das nossas casas, dos ministérios, das nossos netos, filhos, ensinar eles essa palavra, porque é difícil. E essa geração tem se perdido muito, né? É muita coisa que o inimigo tem ludibriado a vida deles. Né? O meu sobrinho mesmo, né, como eu falo para ele, eu falo daquilo que eu vivo. Ele tem, às vezes, ele só fala nisso, que ele vai ser rico, que ele vai ser rico. Ele fez 15 anos no mês passado. Só que o que ele vê? Ele só vê aquelas coisas da internet,
de fulano, que segue, que tá no Instagram, que tem não sei quantos mil seguidores, que rifa iPhones. Ele só segue isso. Então ele tem falado isso. E eu falo para ele, se o Senhor quiser que você seja rico, você vai ser. Mas se ele não quiser, você não vai ser. E ele vai dar aquilo que você necessita. Então, a gente tem que ensinar essa palavra. Dia a dia para eles. Né? E, então, onde a palavra entra, a última frase, onde a palavra entra, a escuridão recua. Aleluia. Então, eu queria falar isso para as irmãs, né? Deus estava ardendo, falando comigo, e aí eu já tinha preparado a palavra, e aí ontem eu fui para a formatura da minha filhada, e nisso também, Deus já, quando eu voltei, Deus foi falando mais algumas coisas comigo, eu fui anotando mais algumas coisas, e hoje eu acordei com uma dor de cabeça, irmã, uma dor de cabeça que eu falei, ai meu Deus, né? Vou levantar, vou tomar um banho, e aí a Sabrina até falou para mim, chega lá, passa. Glória a Deus. E assim, tá indo uma dorzinha, mas já passou do que tava. Mas às vezes também é um nervosismo, né? Porque a gente entregar aquilo que o Senhor nos dá a missão, a gente fica nervosa, a gente tem que ter mesmo, né? Se perder esse temor ao Senhor, acabou. Aí é o orgulho que toma conta, né? Então era isso que eu queria trazer para as irmãs. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém. Que nós possamos viver a palavra. Né? Eu quero agradecer cada uma aqui que eu tenho convivido, as minhas amigas, né? Do ministério, minha amiga aqui, Giovana, né? Que veio aqui. E Deus é bom, né? E obrigada. E eu vou colocar um louvor, né? Eu pedi para a Amandinha colocar um louvor aqui. Então, que nós vamos orar. Que nós possamos, no nosso lugar mesmo, meditar sobre aquilo que o Senhor tem. Às vezes é algo que vocês querem pedir que acham impossível, mas busca na palavra, orem. Aleluia. Né? Se vocês têm algumas vezes familiares com enfermidade, ou vocês mesmos, alguém passando por enfermidade, que o Senhor vai entrar em providência em cada uma, né? Em cada causa. Aleluia, aqui, em nome de Jesus, glória a amém? Deus. Amém. Então vamos louvar o Senhor e vamos orar. Aleluia, Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor poderoso. Deus, Deus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Poderoso seja o Senhor, agradecido por esse amor, Pai.
Senhor prepara o sonho, Pai, de um casamento, Pai, que elas venham sonhar, que elas venham, Senhor, entregar a gente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, das nossas casas, Pai, mas enquanto nós estamos aqui adorando, exaltando o teu santo nome, o Senhor vai lá, Pai, vai de encontro, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.